TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, mais uma vez aqui com o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. Hoje, num momento especial, nós vamos ter uma conversa, eu e você aí em casa, que nos assiste também pela internet, sobre as denúncias que tiveram da influência do juiz sobre as investigações da Lava Jato. Hoje não contaremos com nenhum convidado, hoje vai ser uma análise mais meticulosa, inclusive porque já tivemos o depoimento no Senado Federal do ministro da Justiça tentando explicar o vazamento da troca de mensagem entre ele e o procurador da Justiça na época lá em Curitiba. Vamos começar com uma simples questão. Você que está em casa, você que não tem problema de memória, você que não precisa tomar remédio para fortalecer a sua memória, é muito difícil ou é muito fácil esquecer as coisas que você faz? Vamos imaginar que você tem um aparelho celular onde você troca mensagens diariamente com alguém, um amigo, alguém da família, uma namorada, uma esposa, um colega de profissão. Você esquece do que você digita e troca mensagem com essa pessoa? Será que é possível imaginar que uma troca de mensagens que não tem importância nenhuma vai ficar esquecida no vento? Imagine aquelas que têm importância. Mensagens que você troca com alguém sobre qualquer assunto, que você tem horas, dias, semanas de mensagens, você esquece? Será possível que isso pode ser uma afirmativa capaz de ser sustentada por longo tempo? Eu acho que essa é a primeira argumentação que nós precisamos refletir. É verdade que nenhum ser humano guarda para sempre todas as informações ou todos os fatos de sua vida. É verdade, a gente esquece. Mas sempre tem alguma coisa na vida que refresca a nossa memória. A gente recorda, a gente sente saudade, a gente pensa sobre aquilo que fez, se estava certo ou se estava errado. Então, memória zero, evidentemente, só aquelas pessoas que precisam de tratamento médico. Não sei se é o caso do ministro da Justiça, mas a argumentação de que não existe memória, que ele não tem memória das mensagens, do conteúdo das mensagens, é algo que a gente tenha que tratar com carinho, ou pelo menos fazer uma especulação profunda sobre essa afirmação. Quanto à memória, eu acho que já foi dito que tinha que ser lembrado para você que está em casa ou que está pela internet ou que está pelo celular. Não esqueça, TV Comunitária.rio, você acompanha toda a programação da TV. A outra coisa que muito espanta nas argumentações que foram apresentadas ou que estão sendo apresentadas é que a forma de conseguir as informações é uma forma ilegal. Bom, eu não tenho problema de memória e lembro perfeitamente quando o mesmo ministro da Justiça, tempos atrás, que interceptou uma conversa de forma ilegal entre a presidente da República e o ex-presidente da República, e que ele, inclusive, deu publicidade a esta gravação ilegal. Ele mesmo disse que, mesmo sendo ilegal, o que importa é o conteúdo das mensagens, porque aquele conteúdo pode ou poderia ser utilizado como peça de prova em qualquer processo judicial. Pergunto de novo a você que está em casa. Se esta afirmação do ministro, ex-juiz de direito,
teve força e valeu naquele momento, por que agora não vale? As mensagens que foram trocadas, que segundo ele foram adquiridas de forma ilegal, possuem um conteúdo. O conteúdo vale ou não vale como prova? São 2 pesos e 2 medidas? É mais um ponto a ser refletido. E mesmo dentro desta lógica, seguindo a lógica da prova adquirida, se ela é ilegal, se ela não é ilegal, o conteúdo poder ser utilizado como instrumento de prova, tem uma outra questão que está colocada. A investigação sobre o momento em que as mensagens foram adquiridas. Já existem 2 versões correndo nos noticiários, nas redes sociais. Existe uma versão de que as mensagens foram adquiridas antes da versão que foi um hacker que conseguiu as mensagens. Vou repetir. O autor da publicação das mensagens afirma que conseguiu o conteúdo muito antes que o ministro e as pessoas envolvidas falaram ter sido um hacker que conseguiu as informações. Então, isto aqui é um divisor de águas. Quem está falando a verdade, se é a pessoa que publicou as mensagens ou se é o ministro da Justiça, nós não temos como saber. Mas hoje nós sabemos que existem 2 informações. Uma que diz que foi anterior ao anúncio do ministro dizer que foi um hacker, e tem um ministro dizendo que foi um hacker que conseguiu as informações. E já circula também pela rede social e pelos meios de comunicação que quem vazou as mensagens, as trocas de mensagens, foi um outro procurador que fazia parte daquela equipe que investigava, que trabalhava na Lava Jato, um outro procurador que ainda não se sabe por que razão tornou pública as conversas feitas por mensagens entre o ex-juiz, atual ministro da Justiça, e o procurador da República, Dallagnol. O argumento utilizado hoje no Senado é que o nome do procurador estava numa mensagem era um e numa mensagem era outro. Eu falei Dallagnol, Daganol, Delinhol. Importa qual o nome ou importa o conteúdo? A mensagem, o conteúdo das mensagens, em uma outra linha de argumentação, coloca que pode ter sido adulterado o conteúdo, editado o conteúdo. Tudo bem, o conteúdo pode ter sido editado. Repare que em nenhum momento nenhuma das pessoas envolvidas no diálogo negaram o diálogo. Repito, nenhuma das pessoas envolvidas na conversa, nas mensagens, negaram que existiu o diálogo. O máximo que dizem, de tudo que foi falado até agora, de tudo que foi publicado até agora, perda de memória, não lembra o conteúdo da conversa. 2, um hacker que pegou as informações, ou seja, o diálogo existiu. 3, o diálogo foi editado, ou seja, o diálogo existiu. 4, e última versão, que as mensagens do aparelho do ministro foram apagadas. Portanto, ele não teria condições de afirmar se o conteúdo que foi publicado é verdadeiro ou não. Senhores, tudo leva a crer que existiram as mensagens, existe um conteúdo que, volto a dizer, até o momento não foi negado por nenhuma das partes.
Então, é possível hoje afirmar que houve sim influência do juiz sobre o encaminhamento e o desdobramento das investigações da Lava Jato. Isso já está inquestionável. Não precisa mais de nenhuma prova. Ninguém nega, todo mundo em seu discurso implicitamente reconhece que teve a conversa. E para completar, queridos, no depoimento hoje no Senado, a tropa de choque defensora do ministro e o próprio ministro afirmaram categoricamente que é comum juiz trocar informação com o procurador, com o advogado, com o delegado, trocar opinião, trocar informação, trocar ideia. Então, ou seja, o ministro disse no plenário da comissão do Senado que sim, trocou informações com a equipe da Lava Jato. Então, senhores, gostei muito do exemplo que foi dado por um senador. Imagine um juiz de futebol entrar em campo, conversar com o time adversário durante o jogo, apitar o jogo, marca pênalti a favor deste time que ele conversou, este time que ele conversou ganha o jogo, termina a partida. No dia seguinte, o juiz veste a camisa do clube. Coincidência? Olha que coisa! Como juiz, influencia a investigação. Como juiz, julga os fatos que estão no processo. Como juiz, condena. E depois de condenar, alguém ganha a eleição, e este que ganha a eleição nomeia o ex-juiz ministro da Justiça. Quando a gente está num estádio, o que as pessoas falam de um juiz de futebol quando fica caracterizado que ele está favorecendo um time contra o outro? Né? Imagine, senhores, é disso que se fala nas redes sociais, que se fala na sociedade em geral, nos meios de comunicação. E a estratégia de defesa ou a estratégia para tentar desmontar a situação deles está nítida. Descaracterizar as mensagens, criminalizar as mensagens como forma de desviar o foco do debate. A estratégia da tropa de choque e do ministro é tentar convencer a sociedade que o que foi divulgado foi conseguido de forma ilegal, foi editado, na tentativa de criar uma cortina de fumaça para desviar o centro do debate. E qual é o centro do debate efetivo? Afinal de contas, o juiz, na época da investigação da Lava Jato, influenciou ou não influenciou o resultado das investigações? Conduziu ou não conduziu as investigações para que chegasse aonde ele queria que chegasse? Esse é o centro do debate, dito pelo próprio juiz. Não importa se a prova, a forma de adquirir a prova é ilegal, o que vale é o conteúdo. Então vamos aplicar aquilo que ele disse. Fica cada vez mais evidente que existiu ação e intervenção direta do ex-juiz na condução da investigação. A OAB já pediu que o ministro se afaste do cargo para que as investigações possam seguir e serem concluídas de forma transparente. Quando a OAB pede o afastamento, pede no sentido de proteger as instituições, proteger a República, sem condenar A ou B, apenas solicita que se afaste do cargo para que as investigações sejam feitas. Ao concluídas as investigações, se não há nada que condene a conduta do juiz, ele poderá voltar ao cargo
normalmente sem problema nenhum. Isso é o que a OAB está solicitando e já protocolou em Brasília. Qual é o problema, senhores, efetivamente com relação a essa questão? Ninguém aqui quer acabar com o combate à corrupção, como estão tentando vender essa ideia. Ninguém aqui está querendo que fique a lei da impunidade. Não. As pessoas estão querendo que a lei seja aplicada. Se existe uma desconfiança, uma suspeição, vamos averiguar se tem razão de ser ou não. Se tiver razão de ser, que haja punição. Se não tiver razão de ser, que siga a vida e que ficará tudo transparente e decidido para que as pessoas entendam efetivamente que não houve nenhuma ilegalidade. Estamos pedindo que a lei seja aplicada. Se o discurso é que os poderosos estão sendo condenados, que os poderosos estão presos, então agora é a hora de mostrar que o todo-poderoso ministro da Justiça também não está acima da lei e que, portanto, pode ser submetido ao devido processo legal, como diz a Constituição Federal. E não só ele, como todas as outras denúncias de corrupção que já foram feitas de janeiro até agora, que atingem também poderosos da nova constelação de poder no nosso país, que a lei também seja aplicada, que esses poderosos também sejam investigados, julgados, condenados ou inocentados. Por que agora ninguém quer condenar poderoso? Só quer condenar poderoso de 2018 para trás. Vamos condenar poderoso também de 2019 para frente? Esse é um desafio. É isto que está em jogo. É isso que precisamos refletir. Afinal de contas, voltamos a dizer, como toda a cobertura jornalística de 2018, nossa memória não é curta, em 2018 nós acompanhamos 2018, 2017, 2016, 2015, a TV comunitária esteve acompanhando toda a luta política no nosso país. Passo a passo, analisando. Então, nossa memória não é curta e queremos aqui ajudar a todos que estão em Brasília a refrescar a memória para que a República Brasileira cumpra aquilo que está previsto na nossa Constituição. A lei é para todos. TV Comunitária.rio. Acompanhe a nossa programação, agradeço a sua atenção e até semana que vem tem mais para a gente analisar no Núcleo de Jornalismo. Um abraço, gente. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.